Amados irmãos e irmãs, o amado apóstolo São Paulo, falando aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele disse: buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai Celestial. Ontem falamos que podemos buscar as coisas do alto através da oração. E hoje iremos refletir em buscar as coisas do alto através da santificação. Santificação é um processo de purificação do nosso espírito. E para entendermos sobre a santificação, é importante pensarmos o seguinte: para eu me santificar, eu preciso trabalhar dentro, porque a santificação vem de dentro para fora. A santificação, ela vem do coração e mexe com as nossas ações. Como assim? Irmãos, o nosso espírito é sensível. E o que fazemos na vida vai diretamente ao espírito. Daí o cuidado, daí o zelo, a atenção. Por quê? Da noite para o dia, eu posso me corromper de tal forma, que o meu coração vai endurecer, que eu vou me revoltar, que eu vou deixar a minha carreira de fé para trás. Mas como então? Se a santificação vem de dentro para fora, como eu acessar o meu interior? As crianças podem estar perguntando. Pergunte para os seus pais depois em casa. Jovens, meninas, meninos. Se a santificação vem de dentro para fora, como eu vou entrar aqui dentro? Como se dá isso? Nós temos 5 preciosos sentidos: a visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. A visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. As crianças costumam brincar sobre alguns dos sentidos quando dizem: janelinha, janelinha, porta, campainha. Janelinha, janelinha, porta, campainha. Alguns dos sentidos e que podem acessar o nosso interior. Os nossos sentidos, tanto a visão, a audição, o paladar, o tato, podem acessar o nosso interior. E se a santificação, ela vem de dentro para fora, então nós precisamos tomar muito cuidado, sermos bastante seletivos em tudo aquilo que fazemos com as mãos, onde colocamos as mãos, o que eu faço com meus dedos, onde eu pego, o que eu olho, o que eu gosto, o que eu tenho prazer de olhar, o que eu tenho prazer de ouvir e de beber, o que eu gosto de beber, porque tudo isso influencia positivamente ou de forma negativa na nossa santificação. Vamos nos ater nesta oportunidade a 2 dos sentidos, que é a visão
e a audição. Nosso Mestre Jesus, lá em São Mateus, o amado apóstolo São Mateus registrou em seu Evangelho, capítulo 6, do versículo 22 ao 23. Ele falou uma coisa interessante sobre as janelinhas, sobre os olhos. Ele disse, Jesus, palavra do Mestre, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, seu corpo será santo, porque a luz não compactua com as trevas, a luz está ligada à santidade. Trevas é pecado, luz é santidade. Agora, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso, o seu corpo será repleto de trevas. Agora, o que são olhos bons e olhos maus? Olhos maus. Às vezes a gente ouve as pessoas comentando, aquele fulano está com os olhos gordos. Sobre aquela pessoa. Ele está vendo a pessoa ser bem-sucedida no trabalho, ele está com seus olhos gordos. O que é isto? Os olhos gordos. Esta expressão. Ele está olhando de forma maldosa, com ganância, com inveja. E isto muitas vezes atrapalha a pessoa que está sendo olhada, bem como a pessoa que está olhando. Porque conforme eu olho as coisas, de acordo com a forma que eu olho as coisas, por exemplo, com os olhos gordos, eu me prejudico, eu ataco o meu espírito e eu deixo de me santificar. Por essa razão, nós temos que ter os olhos bons. E o que é ter os olhos bons? É termos o olhar puro das criancinhas. As crianças, elas olham, isso se o pai e a mãe não ficarem na cabeça. Mas, pela natureza divina, porque receberam um espírito novo, elas olham com tanta inocência. Para elas, tanto faz a pessoa ser branca, a pessoa ser negra, a pessoa ser mais alta, a pessoa ser mais magra ou gorda, enfim. A criança olha com olhos puros, singelos e inocentes. É este olhar que nós devemos ter. É claro que temos que perceber o mal, mas nós temos que trabalhar um olhar sadio. Como um olhar sadio? Eu acessei a internet. Tem muita coisa boa, tem? Mas tem muita coisa ruim. Se eu estou olhando aquilo, está fazendo mal, pense. Eu não vou permitir. Lembrem-se, janelinha e janelinha. Eu não vou permitir entrar nas minhas janelas aquilo que pode corromper o meu espírito. Ah, mas é só um vídeo, é só um filme. Mas o espírito sente. Sente. Dependendo do vídeo que a pessoa está olhando, tem aqueles que chegam até as lágrimas, sabe que aquilo às vezes é uma encenação, sabe que aquilo não é real, e chora porque chora, porque sente. Logo eu vi.
eu abri a minha janela, mesmo para algo fictício. Por exemplo, e aí entra um grande perigo: os jogos, o famoso videogame. Principalmente os meninos, muitos meninos, gostam bastante. Acontece que muitos jogos, e os mais famosos, o que são? Guerra, morte, sangue, violência. E eu estou ali. E aquilo está entrando em mim. Está entrando em meu espírito. E depois, por que será que meu filho está violento na escola? Por que será que ele está agredindo os coleguinhas? Certa vez, estávamos conversando com o santo irmão Aldo, ele disse assim: estes jovens se reúnem, meninos ainda, ficam vendo esses filmes de roubo, depois crescem um pouquinho e vão fazer igual. E isto é fato, irmãos. E isto é fato, irmãs. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as janelas da nossa alma, que são os nossos olhos, e buscarmos as coisas que vão nos ajudar. Se eu ficar vendo alguém lá no YouTube, chorando da vida, reclamando, isso vai fazer bem? Não vai. Eu tenho que procurar as coisas que edificam, que me constroem, que me levam para frente. Porque, tendo bons olhos, o nosso corpo será luz, terá luz, seremos santos. Por fim, nós precisamos nos atentar muito para a audição. A fé, em cartas aos Romanos, São Paulo ele falou: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Esta palavra, inclusive, o santo irmão Aldo nos falou certa vez em boletim interno da igreja: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Para nos santificarmos, e isto é buscar, através da santificação, as coisas do alto, nós precisamos ser muito criteriosos naquilo que ouvimos. Literalmente. Precisamos andar, às vezes, com filtros, ou até um tampão nos ouvidos. Por quê? Podemos perder a fé. Eu não perco. Olha, a gente não pode dizer assim. Todos nós, a começar por mim, corremos riscos. Enquanto não deixarmos o nosso corpo voltar ao pó, será uma luta dia após dia. Temos idosos em nosso meio perdendo a fé. E muitas vezes isto acontece porque faltou o filtro naquilo que eu costumo ouvir. Por exemplo, as músicas. É um ritmo legal, é um ritmo animado. Mas, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque as músicas passam mensagens. Que mensagens? Muitas músicas no mundo incitam a violência. Outras é aquela choradeira. Se a pessoa está chateada com alguma coisa, vai ouvir aquelas músicas e parece que é uma escolha, a pessoa já está chateada, aí ela vai ouvir aquelas músicas. Aí pronto, aí desaba, aí se está no fundo do poço, afunda mais um pouco. Aquelas verdadeiras sofrências. Não é verdade? E a gente tem que tomar cuidado. Por quê?
Assim como os olhos são a janela da alma, os nossos ouvidos também atingem a nossa santidade, para o bem ou para o mal. As músicas, mas também os comentários. Tem pessoas que gostam. Chega numa reunião em família ou com os colegas, qual é a novidade? Qual é a fofoca fresquinha? Conta para mim. E fica naquela ansiedade, parece criança quando vai ganhar presente. Mas a gente corre perigo com isso. Porque a informação ela entra. Depois que entrou, vai ter uma consequência. Ah, mas não me importa. Importa sim. Porque o inimigo, irmãos, ele é danado. O que ele faz? Ele pega uma pessoa e vai colocando informações, inspirando muitas vezes outros, às vezes até dentro da igreja. O famoso apostólico esquenta-banco. Esse é um perigo esse apostólico, que nem é e não é. Já viram isso? Ele fica ali às vezes 30 anos, 40 anos, mas não crê. E se pelo menos fosse sozinho para o buraco? Não, ele quer levar outros. Quer levar outros. É assim que dá no erro. Quando a pessoa está no erro, ela não quer ir sozinha, ela quer, eu não vou sozinho, eu não vou sozinha. E o que o inimigo faz? Ele vai jogando informações. Aí a pessoa vai deixando entrar, ele não colocou filtros. Quando a luta vem, quando desafios aparecem, quando a fé do irmão é provada, ó prezado internautas, o que acontece com essas informações que o mal colocou na sua cabeça? Elas vêm à tona. Aí aguenta, porque você vai ter que conviver com essas informações e vai ter que tentar administrar. Ouviu tanta bobeira e agora que estou demorando a receber o milagre. É por isso, ouviu, se alimentou. Eu vou buscar as informações. Não é assim lá no computador? Quando eu quero alguma coisa, eu abro a pasta, o que eu tenho ali? Por isso, prezados irmãos, irmãs, jovens, vamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos. Não tenham vergonha de dizer não. Se a pessoa não gostar, fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo, não é verdade? Se a gente quer ter uma vida justa, uma vida santificada, a gente não tem que pensar em ficar agradando aos outros. A gente tem que pensar em ficar agradando quem? A Deus. Se eu quero ter uma vida santa, se eu quero ter a minha oração ouvida, eu não tenho que ficar me preocupando em agradar fulano ou ciclano, em fazendo cena, lá na escola, por vergonha. Que igreja você é? Igreja apostólica. O quê? Igreja apostólica. Não é? E às vezes, você vai lá? Não, de vez em quando, meus pais que vão. Meus pais que vão. Não. Por quê? Eu sou da igreja apostólica. Mas meu colega vai achar estranho. O grupo lá da escola que achem. Porque quem vai cuidar do meu espírito não são eles. Quem vai me proteger do mal não são eles. Não são eles. Então, a gente tem que ter essa coragem, essa determinação, esse amor no espírito e lutarmos por nossa santificação. Vejam bem, se eu estou vindo do mundo, não conheço esta palavra, aí é uma coisa. Eu cheguei na igreja hoje, eu acessei a internet pela primeira vez, não tenho conhecimento. É uma coisa, é diferente. Se eu me arrepender, se eu pedir perdão, Jesus vai ter o prazer de abençoar o Senhor, a senhora, você jovem, e te dar força para vencer o mal. Mas se eu já sou apostólico, se eu já me batizei, eu conheço a palavra, eu preciso
ser santo. Eu sei que devo ser santo, buscar a santidade. Por quê? Do contrário, serei réu. E às vezes pode acontecer de, no momento em que eu mais precisar, pedir e não ser atendido, porque deixei de me santificar. Sem santidade ninguém verá a Deus. Busquemos, irmãos, as coisas do alto, através da oração e através da santificação, sabendo que para santificarmos nós temos que nos preocupar com o que está lá dentro, com o nosso coração, com o nosso espírito. E como vamos entrar lá dentro? Através dos sentidos, entre eles, das janelas e da audição, dos olhos e dos ouvidos. Amém.